O antigo Galg 11, que hoje já está sendo negociado na bolsa pelo código GARI 11, vem caindo no gosto dos investidores e muita gente hoje ali investe nesse fundo imobiliário, assim como o MXRF11. Então, nesse vídeo a gente vai poder ali chegar à conclusão se de fato o GARI 11 ele é um fundo bom ou não, e você também vai poder chegar no final desse vídeo na sua própria conclusão se para você vale ou não a pena ter o GARI 11 na sua carteira. Até porque antes de a gente adicionar qualquer fundo imobiliário na nossa carteira, a gente precisa entender ali o seu funcionamento e não sair comprando só porque está todo mundo comprando. Só que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o antigo Galg 11, ele era do segmento logístico. Então, sabe aqueles galpões logísticos quando a gente passa nas estradas, que a gente vê ali grandes empresas armazenando seus produtos? Então, é onde o Galg 11 ele investia diretamente nesses imóveis. Só que agora, o Galg 11, inclusive, né, ele mudou de nome, porque ele não vai mais investir apenas no setor logístico. Ele também vai investir no setor de renda urbana. E fundos imobiliários de renda urbana, eles investem em imóveis comerciais ocupados por empresas como supermercados, atacarejos, agências bancárias e por aí vai. Então agora a gente já sabe que o famoso GARI 11, ele não investe só no setor logístico, ele também vai ser um fundo imobiliário de renda urbana. Agora que a gente já entendeu essa mudança, a gente pode entrar aqui no site Funds Explorer, que é um dos principais sites para a gente poder analisar os indicadores dos fundos imobiliários, e a gente vai entrar na página do GARI 11. E a primeira coisa que a gente vai conseguir olhar aqui é a liquidez média diária do GARI 11. E a gente pode ver que a liquidez diária média do GARI 11 é de 4,8 milhões. Significa que na Bolsa de Valores o GARI 11 movimenta diariamente uma média de 4,8 milhões. Tá, Bruno, mas o que isso significa? Pra gente que é cotista do fundo, fica muito mais fácil da gente comprar e vender, porque a gente tem oferta e demanda. Imagina se essa liquidez ela fosse de, por exemplo, 200 mil reais. Muito provavelmente você não ia conseguir vender com facilidade as suas cotas caso você precisasse. Muitos investidores utilizam ali a base de 1 milhão de reais de liquidez diária como um parâmetro aceitável na hora de investir num fundo imobiliário. Mas no final, isso acaba sendo decisão de cada investidor, mas sempre se atente à questão da liquidez. Como a gente pode ver, o dividendo dos últimos 12 meses foi de 11,09%, lembrando sempre que os proventos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, apenas os proventos. O patrimônio líquido do fundo é de 1,2 bilhões de reais. Esse valor aqui aumentou depois que ele fez uma nova subscrição de cotas. O patrimônio líquido dele era menor, mas como a gente pode ver hoje, o patrimônio líquido do GARI 11 é em torno de 1,2 bilhões, o que mostra que é um fundo relevante, ele não tem pouco patrimônio. O valor do famoso P sobre VP, que a gente vai falar dessa questão aqui lá no final do vídeo, quando a gente falar se vale ou não a pena comprar o GARI 11, está em torno de 0,98, e como a gente sabe, muitos investidores utilizam P sobre VP como um parâmetro importante ali para saber se o fundo ele está caro ou barato. Por quê? Porque se o P sobre VP tiver menor do que 1, significa que ele está com desconto. Se o P sobre VP tiver acima de 1, significa que esse fundo imobiliário ele está sendo negociado com um valor maior do que ele realmente vale, então ele não estaria ali com desconto, ele estaria caro no momento. Os primeiros indicadores, que foram a liquidez diária, o patrimônio líquido do fundo e a gente ter ali uma noção de quanto ele paga de dividendo, já foi. Agora a gente precisa ver algumas outras coisas, porque não é só isso que a gente precisa olhar quando a gente vai investir num fundo imobiliário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Google, vai digitar GARI 11 relatório gerencial. Quando a gente pesquisar, a gente já vai ver que já vai estar aqui, o primeiro link que a gente clica e a gente já vai conseguir ter acesso aos relatórios que esse fundo imobiliário solta mensalmente. Como a gente pode ver aqui, a gente já tem o primeiro relatório gerencial de 2024, é só a gente clicar que já vai abrir o PDF. Assim que a gente abrir o PDF, a gente já pode descer e começar a ler algumas informações relevantes. Ele mostra aqui pra gente a questão da ampliação de Galg 11 para GARI 11, quais são as etapas desse processo, e depois a gente já começa a ver aqui algumas características desse fundo imobiliário. E o que é esse bendito benchmark? Esse benchmark é como se fosse uma referência, um parâmetro. E toda vez que o gestor desse fundo fizer com que o fundo ele tenha um resultado maior do que esse benchmark, o gestor ele é recompensado com uma taxa de performance. Então vamos lá. O benchmark do GARI 11 é IPCA mais 6%. Então, toda vez que esse fundo imobiliário ele tiver uma performance maior do que IPCA mais 6%, sobre o que exceder esse benchmark, será cobrado uma taxa de performance de 20%. Lembrando que é sobre o que exceder esse benchmark, porque é como se fosse uma recompensa para o gestor, porque a gente tem ali um parâmetro de IPCA mais 6% ao ano, e o gestor ele fez um ótimo trabalho e teve uma performance melhor do que isso.
Voltando aqui para o relatório, a gente já consegue ver alguns outros pontos, como, por exemplo, o total de cotistas. A gente pode ver que até o final de janeiro de 2024, o fundo já contava com mais de 150 mil cotistas, tá? Ele hoje possui apenas 5 imóveis, mas a gente vai ver aqui mais abaixo. A duração média dos contratos desse fundo imobiliário é de 8,49 anos, o que é uma ótima duração. E hoje ele tem uma vacância de 0%. E o que é vacância? Basicamente, a quantidade de espaço vazio que esse fundo imobiliário tem, o que não está gerando renda para ele. Como a gente pode ver, ele não tem nenhum espaço vazio, tudo está alugado. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente já consegue ver que a média de distribuição de proventos desse fundo imobiliário é em torno de 8 centavos por mês. E a gente pode ver que não vem se alterando, é meio que um provento bem previsível. A gente vai entender por que é tão previsível os proventos até o momento do GARI 11. Você vê que num relatório gerencial de um fundo imobiliário, a gente consegue ver toda a demonstração do resultado dele. A gente consegue ver a receita que ele teve, a gente consegue ver o rendimento que ele teve, porque o caixa que esse fundo imobiliário tem, ele fica investido em renda fixa, então a gente consegue ver o rendimento que ele teve por mês. A gente consegue ver as despesas que ele teve, com taxa de administração, gestão, outras despesas, e a gente consegue ver ali o resultado dele final, que no caso o resultado dele final distribuído daria os 8 centavos por cota que ele distribui para os seus cotistas. Assim que a gente descer a página, a gente já vai ter duas informações importantes. A primeira é uma comparação entre o GARI 11 com as NT-NBs que vencem em 2035. E o que isso significa? O famoso Tesouro IPCA que vence em 2035. Então, em amarelo, a gente vai ter aqui as NT-NBs, que é o Tesouro IPCA com vencimento em 2035, e em azul escuro, a gente vai ter a performance do GALG 11. E o que é essa bendita comparação? Quando a gente investe no Tesouro IPCA, a nossa remuneração é a seguinte: é o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa pré-fixada. E essa linha em amarelo, ela vai representar exatamente essa parte pré-fixada do Tesouro IPCA, que hoje está em torno de 5,60. Já esses 11,08% do GARI 11 é em relação à sua distribuição de proventos. A gente pode ver que no último ano, a distribuição de proventos do GARI 11 foi em torno de 11%. Então, essa diferença entre a distribuição de proventos do GALG 11, né, que agora é o GARI 11, com a remuneração do Tesouro IPCA, se chama spread. Essa diferença aqui é o que o investidor ele vai ter que analisar para ver se vai ser vantajoso para ele investir ou não nesse fundo imobiliário. Porque, vamos lá, a gente sabe que investir no Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros que a gente tem no nosso país. Então, você concorda que para o investidor, ele não investir no investimento mais seguro do país, ele vai ter que ter uma remuneração melhor, porque senão ele ficava lá no Tesouro IPCA sem ter dor de cabeça. Então, quando a gente vê esse spread, quando a gente vê essa diferença, que a gente consegue analisar que, de fato, pode ser mais vantajoso a gente investir nesse fundo imobiliário, porque a gente está tendo um ganho maior do que se a gente estivesse investindo apenas no Tesouro IPCA. Se a linha aqui do GARI 11 fosse bem mais aqui para baixo, em torno de 6%, você acha que para você como investidor valeria o risco? Enquanto você poderia estar ganhando ali no Tesouro IPCA em torno de 5,60% além da inflação, você só está ganhando 6% investindo no GARI 11, você pode ver que talvez não valeria o risco você investir nesse fundo imobiliário. Mas quando você vê um rendimento maior, como 11%, você pode começar a analisar que esse risco, para você, ele pode valer a pena. E lembrando, tá? Isso aqui é um gráfico passado. Isso não significa que a performance do GARI 11 em comparação às NTNBs, que é o Tesouro IPCA, vai ser exatamente essa para sempre, tá? Isso aqui é só para representar a performance do fundo até o momento, para a gente ter ali um parâmetro de como é a performance desse fundo imobiliário. Um outro ponto importante que tem logo aqui abaixo é a evolução da base de cotistas desse fundo imobiliário. E como eu falei no início do vídeo, que ele vem se tornando ali mais modinha, a gente pode ver que desde 2023 o número de cotistas vem crescendo exponencialmente. Isso devido a N fatores. Primeiro, por ele ser um fundo de base 10, então a cota dele ali em torno dos R$ 10 atrai mais cotistas, e o fato dele ser um fundo que realmente parece ser bom, porque a gente vai continuar aqui, ó, vendo o relatório para ver se ele é tão bom assim mesmo. Voltando aqui para o relatório, a gente já vai chegar aqui na parte interessante, que é a questão da quantidade de imóveis que esse fundo imobiliário tem. A gente pode ver que hoje ele não tem muitos imóveis, tá? Ele tem apenas 5, mas com essa nova emissão de cotas que ele teve e essa mudança para GARI 11, ele captou mais dinheiro e com esse dinheiro ele vai comprar novos imóveis. Você deve estar se perguntando, tá, Bruna, mas como é que você sabe disso? Porque tá aqui, ó, ele mostrou pra gente com essa nova captação e com essa nova mudança de GALG 11 para GARI 11, ele mudaria a sua quantidade de ativos, de 5 ativos para 12.
Então a gente pode ver que essa quantidade de 5 ativos é provisório, ele vai começar a adquirir novos imóveis. E como a gente pode ver, a vacância desse fundo imobiliário hoje está em zero, ou seja, ele não tem nenhum espaço vazio. Todos os espaços que esse fundo tem para alugar estão alugados. Vacância financeira zero, o que isso significa? Significa que não tem ninguém devendo ele. Tá tudo certo. Como a gente pode ver também, o perfil dos contratos, isso é muito importante a gente analisar, tá? Porque a gente consegue também conjugar com essa informação de quantidade de imóveis. Por quê? Quando a gente bate o olho no fundo imobiliário, ele tem poucos imóveis, isso chama a atenção da gente. Fala, pô, esse fundo não é muito diversificado, né? Tem poucos imóveis. Então, pode ser talvez que se um inquilino saia, pode ser que talvez ali atrapalhe um pouco a receita desse fundo. Mas a gente consegue analisar juntamente com as informações dos contratos, porque 100% dos contratos desse fundo imobiliário são atípicos. E o que isso significa? Como o próprio nome já diz, um contrato atípico não é tão normal assim. Ele tem algumas características diferentes de um contrato normal. Enquanto um contrato típico ele tem ali uma duração menor, né, um ano e meio, 2 anos, um contrato atípico ele tem duração maior, 10, 15, 20, 25 anos. E ele tem uma cláusula muito importante, por quê? Os contratos atípicos, se a empresa ali que está alugando ela não quiser mais, ela não vai sair ali e vida que segue. Não é bem assim. Vamos supor que essa empresa fechou um contrato atípico com esse fundo imobiliário e alugou um galpão por 20 anos. Mas aí passou 10 anos, ela não quer mais, ela quer sair, ela quer reincidir esse contrato. O que vai acontecer? Ela ficou 10 anos enquanto o contrato atípico dela era de 20 anos. Ela vai ter que pagar todo o aluguel remanescente dos 10 anos que ela não fica lá. Então ela só ficou 10 anos, mas não interessa. Ela vai ter que pagar os outros 10 anos que ela também não vai ficar lá. Então, quando a gente vê ali os contratos atípicos, eles passam uma segurança maior para a gente. Então, por mais que esse fundo imobiliário ele tenha poucos imóveis, o perfil dos contratos dele é 100% atípico. A gente pode ver que a duração é em torno de 8 anos e meio, e a gente consegue ver quem são os inquilinos, né, desse fundo imobiliário. A gente pode ver que é a BRF, a Souza Cruz e a Air Liquide. E a gente pode perceber também que se a gente juntar aqui o ativo imobiliário BRF Salvador e BRF Pernambuco, vai dar essa parte aqui. E essa parte aqui representa 57% da receita desse fundo imobiliário. Então, 57% da receita desse fundo imobiliário depende somente da BRF. E claro, isso é um ponto que para muitos investidores é levado em consideração. Inclusive, por mim, é levado em consideração. Eu não gosto de fundos imobiliários que dependem muito da sua receita de um só inquilino. Só que, como a gente viu, a gente tem que juntar todas as informações. A informação de que o contrato é 100% atípico, então mesmo que a BRF ali reincida o contrato, não queira mais ficar, a gente tem a segurança de um contrato atípico. E além disso, esse fundo imobiliário, ele preza muito pela nota de crédito dos inquilinos dele. Então, se a gente olhar no relatório, a gente vai conseguir ver que as notas de crédito dos inquilinos desse fundo imobiliário são notas de crédito altíssima, ou seja, isso diminui cada vez menos a chance dessa empresa dar calote. Então, como a gente pode ver, a gente não pode olhar uma situação em específico. A gente precisa olhar o todo para ver. Por quê? Porque esse fundo imobiliário ele tem poucos imóveis, mas os contratos são 100% atípicos, mas as empresas são com boa nota de crédito. Então a gente precisa analisar tudo isso. E um dos últimos pontos aqui para a gente analisar, que a gente precisa olhar também em um fundo imobiliário, é a questão da alavancagem. A gente pode ver aqui que hoje a alavancagem do Gari 11 está em torno de 24%. Esse número aqui, ele era maior, tá? É porque como ele aumentou o patrimônio dele, essa dívida acabou diminuindo, porque ele não pegou mais dívida e aumentou o seu patrimônio. Então, automaticamente, as dívidas já acabaram ficando menores. Então, hoje, a alavancagem dele está em torno de 24%, o que é considerado normal, porque muitos investidores usam como base uma alavancagem de 30% como segura. Se o fundo imobiliário está com uma alavancagem maior do que 30%, a gente tem que começar ali a acender o alerta e entender o porquê que ele está se alavancando tanto. Mas, basicamente, só para a gente entender aqui a alavancagem, é basicamente o seguinte. Esse fundo imobiliário, ele quer adquirir novos imóveis. Então, o que ele faz? Ele emite um CRI e, automaticamente, esse CRI vira uma dívida para esse fundo imobiliário. Então, ele vai lá, compra um novo imóvel e aluga esse imóvel. Quando ele aluga esse imóvel, ele vai usar a receita desse aluguel para pagar essa dívida que ele adquiriu para poder comprar esse imóvel. Então, você pode ver que ele se alavanca. E quando essa alavancagem ela começa a ficar em patamares mais altos, a gente precisa acender o alerta e entender ali se ele está fazendo um trabalho direito
ou se isso pode acabar se tornando um risco para esse fundo imobiliário. Mas a gente pode perceber que essa nova captação de recursos que o Gary 11 fez vai permitir com que ele compre novos imóveis, como a gente viu aqui nesse vídeo, e ele mostra para a gente quais imóveis serão, quais serão os inquilinos. A gente vai ver aqui nesse arquivo. A gente pode ver que o perfil desse fundo imobiliário ele continua o mesmo, os perfis de contrato continuam sendo atípicos. A gente pode ver que a duração do contrato é uma duração bem longa, de 15 anos, 25 anos. A gente consegue ver quem serão os novos locatários, que serão o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Mateus, que é focado ali no segmento de varejo. E a gente consegue ver também a região que estarão esses imóveis, na região de São Paulo, Campinas, Búzios, Maceió e Itabuna, na Bahia. Como a gente viu, então, a gente consegue ali juntar vários pontos para a gente conseguir entender se esse fundo ele vale ou não a pena. É lógico, cada investidor ele tem os seus próprios parâmetros, como eu falei. Tem investidores que não gostam da receita estar concentrada em um só locatário. Eu, no caso, não gosto, mas aí você analisa outras informações, como o perfil do contrato, a nota de crédito desse locatário, e assim você consegue chegar na sua própria decisão. Então, alguns pontos que a gente precisa levar em consideração no Gary 11. A gente viu que em muitos pontos ele passou, tá? A questão da liquidez diária dele, a questão dos dividendos, ele é um bom pagador de dividendos. A questão dos contratos, dos seus inquilinos, do processo ali que ele está passando, né, de transformação de Gauguin 11 para Gary 11, investindo em novos imóveis. Então, a gente vê ali uma expansão desse fundo imobiliário. É claro, ele é um fundo imobiliário ainda novo no mercado. Ele começou a ser negociado na Bolsa no finalzinho de 2020, então ele ainda é um fundo imobiliário novo. Muitos investidores também levam isso em consideração, porque quanto mais histórico a gente tem, melhor para a gente que é investidor. A gente consegue saber ali mais do histórico. Significa que por ter mais histórico ele vai ser melhor? Não, mas quanto mais histórico, mais resultados a gente tem, mais segurança a gente consegue ter também na hora de investir. Riscos o Gary 11 tem, assim como qualquer outro investimento. Lógico, alguns investimentos têm um risco maior do que os outros. Então, cabe ao investidor a fazer uma análise. E como a gente viu até então, o fundo Gauguin 11, né, agora Gary 11, ele está sendo um fundo bem gerido e com bons indicadores, tá? Então, cabe a cada investidor analisar o caso e ver se vale a pena ou não. Eu, particularmente, não invisto no Gary 11, tá? Primeiro porque a minha carteira de fundos imobiliários ela está montada, não vejo necessidade de adicionar um novo fundo imobiliário, não vou ficar ali me entupindo de fundo imobiliário, e porque também eu considero o Gary 11 um fundo bem novo no mercado, então eu prefiro ficar ali olhando ele por mais um tempinho até eu tomar a decisão ou não de investir nesse fundo imobiliário, caso eu veja a necessidade de adicionar um novo fundo na minha carteira. E você já deve ter percebido que, no final das contas, isso é decisão de cada investidor. O importante é que a gente entenda, de fato, o funcionamento desse fundo imobiliário para a gente não sair investindo nele só porque ele virou modinha. Porque, às vezes, ele pode ser modinha, pode ser uma modinha ruim e você está colocando seu dinheiro ali. Então, esse vídeo, ele com certeza, né, ele te ajudou ali a ter uma visão melhor sobre o Gary 11 para você conseguir chegar na sua própria conclusão se esse fundo ele vai valer ou não a pena você investir. E a pergunta que não quer calar, Gary 11, ele tá barato? Ele tá caro? Será que vale a pena eu investir ou eu tenho que esperar um pouquinho ali para comprar a cota num preço melhor? Então vamos lá. Eu sei que essa pergunta sempre acaba surgindo e a gente vai voltar aqui para o famoso P sobre VP que a gente falou no início do vídeo. E como a gente falou, se esse indicador ele tiver igual a 1, significa que esse fundo imobiliário ele não tá nem barato e nem caro, ele está sendo negociado no seu preço justo. No caso do Gary 11, o P sobre VP dele está em 0,98. Significa que ele estaria com um pequeno desconto ali de 2%, tá? Então, para o investidor que leva em consideração o P sobre VP, ainda estaria em tempo de comprar o Gary 11. Eu, Bruna, já fiz um vídeo aqui no canal falando que para fundos imobiliários de tijolo, eu não levo em consideração o P sobre VP, porque esse número ele é defasado. Eu não vou entrar aqui muito nessa questão, senão esse vídeo vai ficar imenso, mas se você quiser conferir esse vídeo e entender o porquê que eu não levo em consideração o P sobre VP para fundos imobiliários de tijolo, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. E se você já era cotista do Gauguin 11, não se assuste, tá? Se as suas cotas ali de Gauguin 11 sumirem, mas não tem mais Gauguin 11, porque agora vai estar aparecendo para você Gary 11, porque desde o dia 8 de fevereiro, o código na bolsa desse fundo imobiliário mudou. Então agora a gente só consegue negociar o antigo Gauguin 11 utilizando o código Gary 11. Mas em você, já era cotista do Gauguin 11 ou está se tornando agora do Gary 11? Deixa aí nos comentários. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos, de todas as planilhas gratuitas que saem aqui no canal, que eu tenho certeza que vão agregar e muito na sua jornada como investidor. Também não esqueça do seu like, porque assim o YouTube ele vai entender que o vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então,
Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.